tudo bem? Mas tudo bem aqui, bem-vindo mais um vídeo, Suzão BR. E, gente, hoje eu vou fazer a análise da segunda temporada de Hazbin Hotel, da mesma forma que eu fiz ano passado, com a primeira temporada. No caso, eu vou falar meus pontos positivos que eu achei na série, e os negativos, né? E, bem, eu vou aproveitar que eu tô recuperando do resfriado, né? Pelo menos 90%, pra facilitar a vida. Mas, se quer ver o que eu acho, deixa o seu like e se inscreve nesse canal. Vai lá, ajuda o zumbizinho aqui. E vamos ao vídeo. Cara, eu vou falar que é real pra vocês. Isso já é pro ponto positivo. Eu não esperava muita coisa com essa temporada. A primeira temporada eu achei bem decepcionante, vou falar real. Eu falei legalzinho, tá bom, mas em comparação com o que eu esperava, eu achava bem mais decepcionante. Tanto que eu vi muito mais coisas ruins do que boas, né? Mas, cara, quando eu fui ver essa temporada, não esperando nada, eu me impressionei, eu gostei de muita coisa. Pra começar, eu vou falar dos vilões. Os Vs, eles são uma porcaria na primeira temporada. Eles são coadjuvantes, vilões coadjuvantes. Apenas o Valentino tendo um destaque muito maior por conta do Angel. Mas nessa temporada, meu, ele desfaz o seu nome. O Vox, que é o principal antagonista, né? Ele realmente traz o seu arco de vilão muito bem. E, cara, você vê que tudo que ele faz é orquestrado. E eu senti uma crítica muito boa sobre a mídia atual, né? O jornalismo atual e tal. Que, porra, é manipulador. Cara, isso eu achei muito interessante. A matemática tinha algo parecido no caso sobre a religião, né? E tal. O que eu falo real, mais ou menos, né? Tipo, muita gente não gostou, eu achei ameno e tal. Mas nessa temporada eu achei muito mais interessante esse negócio da mídia. Que é mais pro nosso mundo, né? Combinou bastante. E o Vox, ele é um personagem que tá sempre à frente do seu. Meu, ele tá à frente de tudo. Isso eu achei impressionante. É até descabido. Caraca, você fica tipo, caraca, ele conseguiu destabilizar. Mas também, eu vou falar em pontos negativos também, que não é todo o mérito dele, mas muita coisa ele pensou muito. Tá bom que tem uns furinhos aqui a colar com o lance do extermínio, que não é explicado nessa temporada qual que é o plano de extermínio dele, né? De proteção do extermínio. Em comparação, né? Aqui não, ele tem um plano de acabar com o céu. É um plano já diferente e tal, que obviamente foi atualizado por conta dos eventos do final da primeira temporada, mas tudo bem. Outro lance que eu achei interessante é o passado do Alastor. Eu gostei do passado do Alastor. O passado do Alastor eu acho mais bem feito. O Alastor em si, nos 3 primeiros episódios ele não tem tanto destaque. Tá bom, o segundo episódio, que se passa exclusivamente no céu, não dá foco no Alastor por motivos óbvios. Mas no primeiro e segundo não dá tanto destaque porque ele tá tentando se afastar e tal. Principalmente depois da derrota dele com o Adão, né? E aqui, no episódio 4, você entende qual que é as motivações dele melhor. Que ele tá fazendo isso por conta do pacto que ele fez lá. Você descobre quem fez o pacto com ele, que foi a Rose, né? Personagem que é apresentada lá perto do final da primeira temporada. Você entende que ele não queria sumir por 7 anos, que ele queria continuar. E, cara, ele bola um plano pra tentar humilhar o Vox, né? É um bônus isso aí. Mas tirar ele do pacto. Nossa, o cara, ele estraçalha o Vox por muitas maneiras. Ele é a coisa que faz o Vox perder. Só isso que eu tenho a dizer. É ele que faz o Vox perder. Ainda mais que ele usa a admiração do Vox, que ele tem dele e tal. E aparentemente ele. Não no caso dele, no caso, mas no caso do Vox, ele sentia algo por ele. Isso eu acho bem bacana se falar. E ele usa isso muito bem. Ele machuca o Vox com força mesmo. E isso é bacana de se ver. É bacana de se ver meio maluco, o lado sádico falando. Outra coisa que eu achei bem interessante também é o Angel. O Angel não tem tanto destaque também nessa temporada, mas o lance que ele quer se redimir, como foi na primeira temporada, né? Ele teve salvação, ele tava tentando terapia e tal. E a Charlie tentou forçar uma coisa que não é porque ele queria e tal, salvar. E ela descobre que, não, vou tentar te redimir, redimir seus pecados, e descobrir que o pecado dele foi matar o pai dele. Isso eu achei bem interessante. Esse fator que pode amplificar mais na lore do próprio personagem. E descobrir que ele foi uma marionete do Vox, literalmente, tipo, sendo manipulado sem saber que tava ajudando o Vox e
tal. Isso foi uma camada bem interessante pro personagem em si. O Serpentius e a Charlie... Eu vou falar um negócio. O casal mais bem trabalhado foi esse. Porque, porra, os dois não se encontram em nenhum momento. Porque o Serpentius tá no paraíso e a Charlie no inferno. E é trabalhado muito bem a relação desses dois personagens. Caramba! É muito melhor construído. E, cara, em relação aos pontos negativos, eu vou falar de novo. Eu não gosto da Charlie. Eu vou falar. A temporada 2 gravou isso pra mim. A Charlie tá chata. Ela tá muito chata. Eu tô pensando em fazer um vídeo exclusivo sobre isso. Mas eu vou falar a real. A personagem não evoluiu. Não evoluiu nada da primeira temporada. Talvez no final da segunda, talvez, mas eu tô dando muita esperança pra um personagem como a Charlie. Mas a todas as críticas que eu tive lá na primeira temporada, se aplique aqui, porque tá foda. A Veg, eu não vou falar que é um ponto negativo, porque ela tava resolvida. A única coisa que eu achei um bosta é o lance dela trocar o nome e tal, pra no final ela mudar só pra Tchau E. Tipo, sério. Ela continua de boa, né, tal. Eu não entendi muito bem a relação dela com a Carmine, mas beleza. De novo, a série só botou isso e foda-se. Outro ponto negativo, na verdade eu vou dar uma redimida aqui, porque eu errei. Eu confundi os personagens. Eu confundi o Baxter com o Zeviatan. Eles são meio parecidos em design e um pouquinho de origem, né? Por eles são demônios aquáticos, né? Digamos assim. E alguns designs do Baxter lembravam um pouquinho o Zeviatan. Os antigos, né, no caso. Eu me perdoem aí, gente, tal. Eu confundi muitos personagens. Mas, de fato, eu precisava de um personagem de lore do passado da Charlie, porque ela merece um destaque maior pra personagem. Puta que pariu. Ela tá a mesma coisa, mas o Baxter, mesmo assim, foi uma decepção. Por quê? O Baxter, ele só apareceu no começo, apareceu uns episódios aqui a colar, e do nada ele é amigo deles. Tipo, não tem muito desenvolvimento. E, tipo, eu até posso considerar o lance do suposto relacionamento dele com a Nifty. Posso. Mas não é construído em tela, né? Tipo, os personagens conversando e tal. É mais no fundo e tal. Então é meio esquisitinho isso e tal. Não ajuda muito o desenvolvimento do personagem. Eu senti que o Baxter é literalmente o Pentius. Mesmo que a série fale que ele não é o Pentius, ele tá passando a ocupar o lugar do Pentius. Esse é o cientista maluco de lá. Merecer um destaquezinho, tipo, já que é um personagem novo, trabalhe nele, né? E trabalhou também os outros personagens. Uma coisa que eu senti muito é que a maioria dos personagens, eles estão meio... Como eu posso falar? Meio desgastados. Não desgastados, tipo, pouco explorados. Tipo, o Angel, eu falei umas coisas boas dele e tal, mas não senti muito desenvolvimento por parte dele. A Veg é só o lance do nome dela. O Alastor ficou boa parte do tempo mais nas cortinas, mesmo tendo bastante fases e cenas muito boas e tal. A Lilith também, a Lilith que... Cara, a Lilith é uma personagem que ela só apareceu da mesma forma da segunda temporada. Não deu muita explicação. Tipo, ela tá lá uma área do paraíso com uma praia tropical, curtindo a vida e só. Tipo, não tem... Começou... Não começou não, mas... Na metade do segundo episódio, ela aparece da mesma forma do final da primeira temporada. E é isso. Não tem muito que posso falar. E deu aquele finalzinho lá que ela ligou pra Charlie, mas... Né. E uma coisa que eu não entendi, de novo, uma coisa que eu não entendo. Se ela tá desaparecida, não faz sentido o pai e a filha ficarem ligando por 7 ou 8 anos. Não faz, eu entenderia, tipo, em meses ou até em um ano, mas... Porra, tá quase uma década. É meio esquisito isso. E lembrando, nesse universo, talvez os pecadores sejam imortais, mas através de armas angelicais eles morrem. E é pra valer mesmo. Então, tô falando isso aqui. É meio bizarro isso, na minha opinião. Isso é uma coisa que eu disse também na primeira temporada, mas eu não vejo sentido colocar o tempo de desaparecimento da Lilith e do Alastor ser semelhantes. É só porque a teoria é picuinha e não leva a lugar nenhum. Tipo, você espera que o Alastor teve contato com a Lilith, mas não é com a Rose. Então você pensa, porra, não, eles têm uma ligação e não tem, eles só são dois desconhecidos. No caso, a Rose ainda tem um mistério porque que ela fez o contrato com ele, mas não sabe ainda. E essa, acho que talvez seja a minha última crítica, que é o Lucifer. Eu não gosto do Lucifer também. Esse eu posso falar porque, de novo, o cara é
o rei do inferno, o pecado do orgulho, a estrela do amanhã. É literalmente o anjo que se achava tão perfeito que não aceitou a humanidade. No caso, no cristianismo, né? Ele deveria ser a representação do orgulho, tanto bom quanto mal. E ele é só um paspalho. Eu vi muita gente reclamando do lance do nerf dele e tal, que ele não pode matar ou machucar um pecador. Beleza, isso é aceitável. Isso deve machucar muito o orgulho dele. Vou falar aqui, não é piada, deve ser uma punição que machuca muito esse pecado dele. Mas, de novo, esse personagem é muito paspalho. Ele não sabia de nada que acontecia naquele universo. Nada. Ele não via televisão, ele não conversava com outras pessoas. Ele não sabia o nome das pessoas em sua volta. Poxa, ele não sabia quem é o Angel. O Angel, ele é um ator pornô mais famoso do inferno. Ele é tipo, sei lá, o DiCaprio da pornografia do inferno. Sei lá, o cara é famoso. E o cara não conhecia. Tipo, oxi, como assim você não conhece o cara? O cara não sabia quem é o Vox, que é literalmente a cara de um dos canais mais famosos do inferno. Não sabia. Poxa, dá uma agonia ver esse tipo de coisa. Pô, como esse cara é o rei do inferno? E parte do discurso do Vox, mesmo sendo que ele foi usado pra manipular a população, eu posso pensar, pô, realmente faz sentido. Porque como esse cara tá aí? Meu Deus. E, por fim, é mais uma crítica mais voltada ao Angel. Eu falei que eu aprofundo antes, mas nesse aqui. Cara, eu sinto que esse personagem tinha tudo pra evoluir mais pra essa temporada no sentido de lore. E eles adicionaram o lance do. Ele matou o pai dele. Beleza, ele matou o pai dele e tal, beleza, os caras, mas. Adiciona mais coisa. Adiciona mais coisa. Mostraram na temporada passada os irmãos dele. Né? Não confirmaram que era o irmão dele, mas são os irmãos dele, né? Que a gente sabe da lore de criação de Hazbin Hotel. Mas eu pensei, não, vou focar aqui também, né? Falar mais e não fazem. E isso eu acho bem péssimo. Bem, o que eu acho dessa temporada? Eu acho muito melhor que a primeira. Muito melhor que a primeira. Sem sombra de dúvidas. Eu não tô falando 17 minutos de vídeo, só coisas ruins. Né? Tô cronometrando, gente. Não se preocupa. Então, eu acho bem melhor que a primeira. Mas ainda tem falhas, ainda tem problemas. Eu acho que se for comparar com Helluva Boys, que é o que eu faço quando eu comparo com Helluva Boys, pelos seus percalços, pelo menos lá, de boa. Eles não estavam em uma situação muito tão séria assim. E aqui, pelo amor de Deus, eles estão em uma situação séria. Que é convencer o inferno que a redenção é possível. E, eles pecam nos pontos, mas conseguem vencer em outros. Outros pontos conseguem vencer mais. E eu senti que a trama melhorou muito mais em comparação da primeira. Só uma última reclamação. A Lute é uma decepção bastante. É uma baita decepção, porque eu esperava que ela fosse uma outra ameaça e ela foi reduzida por uma. Nem menor. Ela nem é uma ameaça menor, ela só, tipo, algo que tá puta da vida. Só isso. Mas é isso. E o que acharam? Gostaram ou não da minha opinião sobre essa temporada? Comenta aí. É isso aí. Eu falo até mais. Fui.